Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento sobre a Bíblia e sobre a vida em geral. Já fica aqui o convite para você se inscrever, curtir, compartilhar, postar seus comentários. São gestos pequeninos que me ajudam imensamente e eu fico imensamente agradecido a você por isso. Quero ler um único versículo aqui, o livro do Gênesis, que é o primeiro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É pequenino, vou ler outra vez. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou, pois, Deus o homem. No hebraico nós temos a palavra Adam, que significa humano, gênero humano, raça humana, espécie humana, ser humano, masculino e feminino, homem, mulher, humano. O hebraico tem uma palavra específica para homem, indivíduo do sexo masculino, outra específica para mulher, indivíduo do sexo feminino, e tem essa palavra geral e genérica, Adam, que é o humano. Tomou o Senhor Deus ao humano e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Aqui nós temos uma implicação da relação do humano com a criação de Deus. Criação no sentido concreto, a natureza concreta. O cristianismo foi influenciado por alguns setores, ou algumas correntes, melhor dizendo, da filosofia grega, que falam de algo abstrato, incorpóreo, material, né? É muito comum, católicos e protestantes pensam assim, né? Pensam em termos de uma salvação da alma, uma entidade incorpórea, invisível, imaterial, intangível. Dá para entender por que o cristianismo desenvolveu esse pensamento. Há uma importância nisso, não estou dizendo aqui que não tem, ou que isso não existe, não estou dizendo isso. Mas o que eu quero enfatizar é que a Bíblia bate muito na tecla da materialidade, da concretude. E a Bíblia fala muito da natureza. Rio, árvore, montanha, planta, animais, aves. Você já reparou quantas e quantas e quantas vezes a Bíblia fala a respeito? É um tema que nós vemos literalmente do Gênesis ao Apocalipse. A propósito, no último livro da Bíblia, nós vemos um grande arco que se fecha. No Gênesis, nós temos um jardim, os três primeiros capítulos, e esse tema vai voltar no Apocalipse. A Bíblia fala da esperança cristã como o novo céu e a nova terra. Então, a natureza é importante aos olhos de Deus. A natureza é importante nos planos de Deus. Não apenas uma alma invisível e imaterial, mas a natureza concreta é importante. Você já parou para pensar nisso? A maneira como você cuida, por exemplo, como você trata o lixo que a sua casa produz. Você se preocupa em reciclar, reusar, por exemplo, embalagens dos produtos que você compra. Você se preocupa com a natureza. Assuntos como desmatamento, poluição das águas e dos ares são assuntos que deveriam estar na agenda cristã. Assuntos como o cuidado para com o meio ambiente. O mundo sofre uma crise gravíssima, sem exagero, a crise mais grave que a humanidade já viu em todos os tempos, do aquecimento global. Alguns dizem que é irreal, mas infelizmente é real. Irreal é dizer que não existe aquecimento global. Está acontecendo mudanças climáticas que já estão trazendo e trarão consequências muito graves para toda a humanidade, para todos os humanos, e evidentemente os pobres vão sofrer muito mais que os ricos vão sofrer também, as nações ricas vão sofrer também, mas as pessoas pobres e as nações pobres vão sofrer muito mais. Este texto nos lembra do nosso cuidado que devemos ter para com a criação, o cuidado que devemos ter com a terra, o cuidado que devemos ter com a natureza que Deus criou. A primeira mensagem da Bíblia é que Deus criou os céus e a terra. Muitos leem a Bíblia como se ela começasse no capítulo 3 do Gênesis, que fala da desobediência, do erro, do pecado. Mas a Bíblia não começa ali. A Bíblia começa com a mensagem da criação,
que será depois a última mensagem, a nova criação, com a graça de Deus, é o que nós esperamos. Pense nisso. Os cristãos, as cristãs, precisam ter responsabilidade para com a terra, para com a natureza que Deus criou. Não adianta dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, se eu não me preocupo com o desmatamento, se eu não me preocupo com as agressões que a natureza vem sofrendo. A economia não pode estar adiante da criação. A economia, o desenvolvimento econômico não pode ser mais importante do que a vida humana e do que a vida dos demais seres que Deus criou. Porque Deus não criou só os humanos, criou também os animais e as plantas. E nós devemos então nos preocupar com isso. Pense nisso.